Então foi uma vida de muita luta, sabe, pastor? Diversas lutas a gente passou e todas essas lutas geraram em nós um crescimento, tanto em mim e a Valéria, né? A mãe dela fala para mim, agora depois que partiu, que a Valéria partiu, ela me falou uma coisa que me tocou, que ela nunca falou, né? Ela falou assim, olha, Saulo, onde você tirava o seu pé, a Valéria colocava o dela, né? Eu me sinto muito agraciado por uma sogra, né? Porque às vezes é muita divergência com sogra, né? Uhum. Eu me sinto agraciado porque hoje a minha sogra fala assim para mim, olha, o que você faz na tua casa? Cuida da sua casa, limpa a sua casa, lava suas roupas, né? Isso daí já é um sinal de que você venceu muito. Então, eu me sinto assim emocionado, Uhum. né, de ouvir isso. Às vezes a gente faz coisa que a gente nem presta atenção. Eu sempre ajudei a Valéria, né, limpar a casa, sempre tivemos junto, né? E sempre andamos junto ministerialmente também. Uma das últimas palavras dela, eu era um admirador das pregações dela. Eu sempre admirei a Valéria. Ela pregava, eu falo assim, as palavras delas era muito rica, né? Muito rica. Uma pessoa... Eu via o empenho dela ali no meu quarto, sabe? Hoje eu oro em cima da poltrona que ela orava, né? Viviane, minha filha, pôs uma poltrona da sala. A gente vive mudando a casa agora, né? Para mudar o ambiente um pouco. Mas isso daí não me mexe em nada, sabe? Eu estou bem ali. Uhum. Ela pôs uma poltrona grande da sala lá. Eu tirei e agora estou olhando da poltrona da Valéria, né? E uma das últimas palavras da Valéria, parece que ela veio, naquela palavra, me despedir. Ela pregou, eu estava ali no canto da igreja, próximo a essas pedras que tem lá. E acabou a ministração e começaram a cantar aquela música. A morte venceu. Acho que nós tem essa mensagem gravada no canal, não tem Hã? não? Acho que a gente tem essa mensagem dela gravada no canal da igreja. Eu acho. Tem. E ela saiu de lá, do púlpito, ela veio e me abraçou e começou a cantar essa música no meu ouvido. Na época, eu falei, mas o que está acontecendo, meu Deus? O que é isso que ela está fazendo, né? Eu nunca tinha visto uma manifestação daquela forma. Uhum. E ela ficou cantando. Aí depois veio aquela situação da Covid, né? E quando canta esse cântico na igreja, vem essa lembrança muito forte em mim. Mas não de tristeza. Eu estou chorando aqui porque é uma emoção forte, de um impacto forte, de uma transferência do Espírito. Parece que ela ministrou a palavra, o que ela ministrava, ela vivia. Então ela veio, me abraçou e houve uma transferência. Parece que ali também ela estava me despedindo, Entendi. sabe? Eu percebo isso, né? Hoje a gente percebe. Depois que passa certa circunstância, o Espírito Santo ele vai ajudando você a montar o quebra-cabeça, né? Ó, para quem tá ouvindo a história do Saulo, o Saulo ele perdeu a sua esposa, né, por Covid. Ele também quase, né, Saulo? Quase perdeu a vida. Foram dias muito... Vocês ficaram quanto tempo internado ali? E eu cheguei a ficar 24, 25 dias, né? E foi na época do ápice, né? Na época do ápice do vírus, da pandemia, né? Muita né? gente morrendo, né? Muita gente morrendo e as dificuldades, né? Até pessoas, às vezes, querendo vender casas, né? Meu cunhado mesmo queria vender uma das casas dele, né? Para pôr no hospital particular, mas não tinha meios, né? Foi na época do auge da pandemia e... uma loucura aqui em Brodowski, né? No hospitalzinho. O hospital não tinha suporte, não né? tinha estrutura. Os médicos falavam isso, né? E eu até quero fazer um agradecimento aqui, pastor, né?
a gente que conviveu esse tempo, a gente sabia que não tinha essa estrutura, e eu quero agradecer os enfermeiros, os médicos que Fala para essa tiveram, aqui, Saulo, ó, essa câmera aqui. os médicos que tiveram, né? A gente sabia que não tinha estrutura e da escassez dos hospitais da região, de uma forma em geral, em todos os estados, no Brasil. A gente via essas coisas na televisão, né? Eu quero agradecer aqui as enfermeiras de Brodowski, os médicos, né? E a gente viu, quando eu entrei aqui no hospitalzinho, eu já vi uma senhora saindo num saco, né? Aquilo ali já mexeu muito comigo. E eu tenho muito, assim, a agradecer às equipes aqui em Brodowski. Deus abençoe vocês. Né? Você ficou 24 dias. E ela? A Valéria ficou um mês. Ela ficou um mês. Ficou um mês. Foi quando agravou, né? E depois levaram, ela conseguiu vaga em Ribeirão, foi isso? A Valéria, ela conseguiu a vaga direto para a USP. Mas aqui ela já começou a ficar muito ruim. Porque o que acontece? Geralmente, né, o inimigo das pessoas na pandemia é quando o médico fala assim, você vai ter que entubar. Todo mundo fala, quem passou por isso me falava a mesma coisa. Então havia uma resistência muito forte das pessoas. Eles quiseram fazer isso com você também, Saulo? Falaram para os meus filhos, 2 médicos diferentes falaram para os meus filhos que ia ter que me entubar. A Valéria, ela pediu para entubar ela já não estava aguentando mais. Por conta da dor, né? Parece que da dor, da dificuldade. O oxigênio também bombeando, né? A coisa mais horrível é você não ter ar para respirar. Você ficou perto dela, Saulo? Nós ficamos aqui no hospitalzinho aqui, aproximadamente, a Valéria ficou um pouco mais, né? Eu acho que ela ficou uns 10 dias e eu fiquei uns 7 dias. Aí ela saiu primeiro, ela foi para a USP ali no campus, né? Eu falo assim, na sala ali no começo, vocês ficaram perto um do outro? Não. Vocês ficam separados? Nós ficamos separados. A Valéria, ela ficou na sala e depois levaram... Tinha duas máquinas ali da intubação que fazia esse trabalho do oxigênio. Necessidade do oxigênio, né? Mais rígido, né? Mas as pessoas que já estavam ali já estava tudo com oxigênio, a máscara aqui, né? Entendi. Então os casos mais graves já ficava ali e era muito restrito. A gente via muitas pessoas que já estavam na fase de calamidade de respiração, né? E não tinha ali como entrar ali. E não tinha como aquelas pessoas que estavam entubadas ir para o hospital, porque havia uma carência muito grande. E a Valéria, ela pediu para entubar ela. E pouco antes dela morrer, ela me chamou lá. Ela me chamou e falou algumas coisas para mim, né? Falou, Belo, vai acontecer isso comigo. E a gente luta. A gente luta. Ela me deu algumas recomendações para mim falar para meus filhos, né? E naquela época, eu estava já também numa fase de... Eu não conseguia falar, né? Eu ia falar, eu soltava uma palavra, eu tossia muito. Meu pulmão ficou bastante agravado. E ela me falando isso, eu fiquei apavorado, eu saí dali. Eu sinto até hoje que eu devia ficar mais ali ouvindo ela, né? Ela também estava bem debilitada. Eu acho que ela falou o necessário ali para mim. E ali você sentiu que ela estava despedindo de você ali, naquele momento? Ela foi bem clara comigo, né? É que às vezes a gente não entende. Eu sempre percebi, né? Depois como eu te falei para você, o Espírito Santo vai ajudando a gente, né? Mas a Valéria, ela tinha um contato muito forte com Deus, sabe? Ela tinha saudade do céu. Parece que ela via Deus, né? É lógico que, às vezes, a gente fala assim, pô, ela não ama você, não amava os netos, não amava os filhos, a família. Acho que ela estava enxergando além, eu acho. Né? Porque, irmão, sabe, Deus, ele vai gerando isso em nós. Esse desejo pela eternidade. Eu tinha certo receio,
a respeito da eternidade. Mas quando eu passei por uma situação no hospital, eu comecei a olhar o céu diferente. Comecei a olhar o céu diferente. Você chegou a ter experiências ali com Deus ali, Saulo? Teve experiência? Com Deus, assim, que mexeu contigo, dele, de alguma maneira, assim, trazer conserto, te mostrar algumas coisas, o que ele queria fazer contigo, algo do tipo assim? Eu tive uma experiência muito forte com Deus, numa situação que eu estava afastado. Eu tive várias experiências com Deus, de transferência do Espírito Santo, de receber o Espírito Santo. Eu agradeço muito o Espírito Santo por isso. Mas numa situação que eu estava afastado, eu percebi, você falou de conserto, né? Eu percebi uma voz audível de Deus. Olha que legal. Falou, ó, você precisa consertar. Você precisa acertar as tuas contas. Porque senão você vai para o inferno. E você sentia isso no teu espírito? Eu sentia. Que tinha que ter o conserto. Eu senti. Deus, ele não foi muito longo comigo nas palavras, mas ele foi objetivo. E eu entendi. E isso foi nesses dias, assim? Não, isso foi bem antes, Um pouco antes. Bem antes de que nós voltamos, né? A Valéria já foi crescendo na igreja, né? Ali você já estava assim, você já estava... Quando aconteceu isso que aconteceu, a Valéria já tinha voltado a pregar, Já né? estava pregando, Já estava né? pregando. Isso aconteceu quando eu estava afastado, você né? também já fazia um tempo que já estava vindo, né? Aí eu já estava vindo, estava ativando, né? Porque quando eu voltei... Eu voltei assim, zerado. Hoje eu entendo por que eu voltei zerado. Porque quando Deus quer fazer algo novo, tudo que foi feito lá atrás, foi feito. E eu percebi o Espírito Santo me falar, me dirigir nessa condição. Olha, você tem que buscar do alto, receber do alto, e tudo que você fizer do alto, o nome dele tem que ser glorificado. Verdade. Então eu vim nessa graça. Por isso que eu não me ativei. Né? Eu fui me ativar depois de que tudo aconteceu. Né? Aí eu comecei a buscar Deus de madrugada ali no hospital. Né? Pela vida da Valéria, pela minha vida. As orações de madrugada começou ali, só? Começou ali no hospital. Vem até hoje. Vai fazer quanto tempo já com a Valéria faleceu? Dia 22 fez um ano. Dia 22, agora do 6. Esse mês agora, dia 22 do fez 6. Fez um ano. Fez um ano. Passa rápido, né? Muito rápido. Muito rápido. E então, ali no hospital ali, foram muitas coisas que aconteceram. Eu vi muitas coisas no auge da pandemia, né? Eu compartilhei com os irmãos nas ministrações, mas foram muitas coisas que eu vi. Esse foi o tempo mais difícil que você enfrentou na tua vida? Foi. A perca... É a tua metade nessa aula. Morre a sua metade. Eu até conversando com o pastor Jefferson, assim que tudo aconteceu, recentemente que a Valéria partiu, o Jefferson, ele sempre teve a liberdade de me confrontar, sabe? E esse dia ele teve um confronto bem objetivo comigo. Ele falou, será que a Valéria não estava no lugar errado no seu coração? Entendi. Eu ouvi e comecei a pensar isso, sabe? E Deus me deu uma palavra relacionada a isso. Eu vou ministrar essa palavra porque, numa próxima oportunidade, porque é um pouco extenso, sabe? Referido a isso que ele me falou. E essa parte que morreu, porque a Bíblia, logo no livro de Gênesis, ela fala assim, portanto, deixe o homem, seu pai, a sua mãe, e une-se a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Não tem como você falar, não tem como, uma pessoa que é casada, não tem como falar, olha, em Deus nós vamos nos tornando um. Existem essas fases de crescimento no casamento, por mais que seja, né? Nós somos uma prova viva
disso, da situação que nós viemos do nosso namoro e da situação que nós fomos crescendo em Deus, nós somos uma prova viva de chegar nessa conclusão de uma só carne, né? E a Bíblia é clara quando ele fala uma só carne, né? É clara, né? E essa graça de ser um está muito relacionada àquilo que Jesus disse: eu e o Pai e o Espírito, nós somos um. Entendi. A pastora Janete pregou ontem, tem muito a ver, sabe, esse ser um. Só que a graça que nós temos em Deus, quando essa parte morre e você busca Jesus, o Espírito Santo, aquela parte que morreu, e você preenche com Jesus, ressuscita algo dentro de você. Verdade. Certo? Porque nós corremos o risco de ser cristão, de morrer uma parte que é a nossa melhor metade, a nossa esposa, e nós nos deprimirmos e morrer a outra parte. Verdade. Nós íamos morrer. Quantas pessoas, né? Não aconteceu isso? Né? Pessoa não querer mais viver, né? Ficar doente, né? Qual que é o conselho que você dá para alguém que passou por uma situação parecida com a sua e de repente está assistindo esse podcast em casa e não quer mais viver, de repente foi um filho, de repente foi o próprio marido ou esposa? Qual que é a direção que você dá? Porque você passou por isso, você tem autoridade para falar isso. Fala para quem está em casa. O conselho que eu dou para você é o conselho que o Espírito Santo me deu. Não existe lugar mais forte para você se preencher num lugar tão próximo de você, que é o seu quarto. O seu quarto é um lugar que Jesus te deu o endereço. Quando você quiser falar com Deus, você entra no seu quarto e fecha a porta. Ali ele se revela a você. Ali ele começa a te encher. Ali é o lugar que você chora. Ali é o lugar que você se entrega. E você vai percebendo como que o Espírito Santo vai te pegando no meio das lutas. Eu entrava no meu quarto de madrugada, às 4 horas, 3h30 no meu quarto. Eu estava dentro dele. Eu saía para escovar o dente e voltava desesperado para dobrar o joelho. Até hoje eu faço isso. E como no meio do dia o Espírito Santo me pega, no meio de uma tribulação, no meio de uma guerra. Então é um conselho que eu te dou: entra no seu quarto, se entrega a Jesus, convide o Espírito Santo. Não há pessoa melhor que o Espírito Santo para te ajudar. Nem?